Lu? Exatamente, Rafa. A gente insiste, persiste, estamos aqui, vai dar certo. Vamos na fé, né? Vamos lá. E a gente vai falar com as nossas convidadas agora, com a Sônia Coelho, integrante da SOF, Sempre Viva Organização Feminista e ativista da Marcha Mundial de Mulheres. Bom dia, Sônia, seja bem-vinda. Bom dia, Marilu, obrigada. E também a Tânia Mandarino, advogada, ela que é do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Olá, Tânia, bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia, o prazer é meu. Bom, vamos já começar aqui falando sobre o que aconteceu na CBF, né? O Conselho de Ética da Confederação Brasileira de Futebol decidiu aí afastar o Rogério Caboclo da presidência da entidade. A medida veio depois de que uma funcionária da CBF denunciou o Caboclo por assédio moral e sexual. E eu quero saber de vocês, né, quais as principais reflexões que a gente pode fazer a partir aí desse asqueroso episódio, desde a agressão até a atitude da mulher em fazer essa denúncia, mesmo que de forma interna na CBF. É um ambiente extremamente machista esse do futebol, né? A gente começa com a Sônia. Como é que você viu esse fato aí lamentável, Sônia? Oi, Marilu. Olha, esse fato, né, lamentável, ele é mais comum do que a gente possa imaginar. Isso é futebol, mas ocorreu no ambiente de trabalho. Se a gente pesquisas nessa pandemia, né, mostra que mesmo com tanto desemprego, diminuiu o número de pessoas que estão indo para o trabalho, as mulheres continuam sendo muito assediadas no local de trabalho. E isso é uma violência gravíssima, né? Porque muitas vezes impede que a mulher se mantenha no trabalho, impede que ela possa aceder a uma melhor carreira no trabalho. E imagina o que é você levantar todos os dias, ir para o seu trabalho e saber que lá, além das dificuldades do trabalho, você tem que enfrentar um agressor, um assediador todos os dias. Infelizmente, isso é mais comum do que a gente possa imaginar, e essa denúncia, ela é fundamental para que outras mulheres tenham essa coragem de denunciar. Isso é muito importante. Exato. No caso dela, agora eu vou passar para a Tânia, né? Ela acabou fazendo essa denúncia de forma interna ali na CBF, mas a ideia é que as mulheres saiam para além do local de trabalho e façam essas denúncias também na Delegacia da Mulher, Tânia? Marilu, o fato dela ter feito a denúncia no local de trabalho vai desencadear uma porção de outros efeitos esperáveis, ainda mais por conta da grande visibilidade, né, em que ela está na posição que ela está, ou ele está, pelo menos, e isso vai desencadear outras ações também em outras esferas. Mas é sim muito importante que as mulheres façam a denúncia de todo tipo de violência sofrida para as autoridades competentes. A gente tem, principalmente no âmbito da violência doméstica, né, é muito importante trazer casos de assédio e violência contra a mulher no trabalho, porque nós somos realmente grandes vítimas. É uma violência silenciosa, geralmente não tem testemunhas. A sorte dessa mulher foi ter gravações, né? Se não fosse isso, eu nem sei se nós estaríamos conhecendo, falando a respeito do caso dela agora. Olhem que importante isso. E no nosso dia a dia, na defesa de mulheres vítimas de violência, sobretudo, Marilu, de violência psicológica, que é aquela que não deixa marcas no corpo, nós temos encontrado muita dificuldade em fazer com que as autoridades acreditem. Nós temos tido casos assim escabrosos, inclusive durante a pandemia, com grande aumento, aonde homens se separam das mulheres, dizem, mas eu vou ficar aqui na nossa casa. E ali eles ficam exercendo todo tipo de abuso e violência psicológica, controle da vida delas, filmando. A gente teve um caso outro dia que chegou ao ponto dele colocar câmeras de vigilância nos quartos em que ela ocupa na casa, que ela se troca, né? Ela teve que sair da cidade dela, ir para outra cidade, para a cidade dos pais, levar as filhas junto, porque aí o ciclo da violência é uma coisa que vai aumentando, né? E o que as autoridades hoje, infelizmente, têm pedido é assim, volta com
quando você tiver um corpo de delito com lesões corporais. Isso é muito grave e a gente precisa tentar fazer essa discussão, até porque tem um projeto de lei em andamento, não sei se vocês sabem, que visa criminalizar a violência psicológica contra a mulher, porque hoje na Maria da Penha ela só dá direito a medidas de proteção e as autoridades têm muito assim, resistência em deferir, né? Acham que é mentira porque não deixa marcas. E tem um projeto de lei tramitando que está indo para o Senado agora para discussão, que visa criminalizar a violência psicológica, inclusive com um procedimento, aquele que a gente tem visto nas redes sociais, tornar isso lei, que é o da mulher escrever um X vermelho na palma da mão, e é onde ela chegar, autoridades, repartições, desculpem, públicas, empresas privadas, e mostrar, já tem todo um procedimento pronto para atendê-la. Então, é uma discussão que precisa ser feita, assim, sobre tudo essa da violência silenciosa que não deixa marcas. Só para esclarecer, Tânia, isso acontece, essa violência psicológica acontece dentro de casa e também no ambiente de trabalho, não é isso? Sem dúvida. É que dentro de casa ela estaria enquadrada no âmbito da violência doméstica na Lei Maria da Penha. E no ambiente de trabalho já não seria violência doméstica, seria assédio, né? Seria uma outra tratativa em outra legislação. Mesmo assim, a mulher é alvo prioritário dessa violência por seus superiores, imediatos ou não, e acontece sem dúvida no ambiente de trabalho muito também. E é difícil aferir, Marilu. É verdade, inclusive entre colegas, né? Entre colegas também, porque a mulher ela está sempre numa posição que a gente poderia dizer de hipossuficiência, mesmo em relação a um igual no trabalho, né? Porque o assédio geralmente ele tem essa premissa de que tem que ser alguém que exerce sobre você alguma autoridade. Mas as mulheres estão sujeitas a uma condição no trabalho em que, via de regra, todos os homens, mesmo sem serem seus chefes, acham que exercem sobre nós alguma autoridade. Exato. Agora eu vou falar um outro caso para repercutir com vocês, que é o caso que está acontecendo com a Manuela Dávila, né? Preciso dar visibilidade também. A Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos e Defraudações da Polícia Civil do Rio Grande do Sul passou aí a investigar as ameaças de morte feitas em redes sociais contra a ex-deputada federal Manuela Dávila, do PCdoB, e também ameaças de estupro à sua filha, a Laura, de apenas 5 anos de idade. Bom, Sônia, esse aí é um caso que, enfim, é uma perseguição aí, inclusive política, né, Sônia? Queria que você falasse também sobre esse assédio criminoso que está acontecendo aí com a Manuela e com a filhinha dela. A violência contra a Manuela já não é o primeiro episódio, né? Então, as autoridades não têm agido ou têm agido muito lentamente em punir esses casos que já têm ocorrido. Isso faz com que os agressores, esses perseguidores aí, porque isso é uma perseguição política também, se sintam à vontade para continuar exercendo a violência. E não é só com a Manuela, né? A violência política contra as mulheres, né, que estão em ambientes legislativos, tem aumentado bastante, isso tem se discutido, tem aumentado bastante, a gente tem visto com as mulheres que se elegeram, mulheres trans, travestis, um verdadeiro absurdo. E essa violência na internet, ela precisa ser combatido, mas a gente tem que dizer que essa violência também que sofre a Manuela, ela tem a ver com essa política, essa necropolítica aí do governo Bolsonaro, dos seus grupos, dos grupos de ódio, né, que foi organizado na sociedade, né, que esse governo tem organizado na sociedade justamente para tentar combater qualquer opositor, né, qualquer opositora, e isso é um absurdo. A sociedade, não é só uma questão aí de lei, a sociedade tem que reagir a esse tipo de violência. A sociedade não pode aceitar esse tipo de violência que está acontecendo, e é um absurdo. E a gente imaginar, né, que esses agressores
né, intimidam dessa forma uma mulher, ameaçam uma criança de 5 anos, gente. Isso é uma coisa absolutamente inaceitável e precisa urgentemente de providências da justiça brasileira, que não pode se calar, não pode permitir que essa violência fique impune. E, Tânia, você viu, né, que a Manuela, ela disse, ela estava contando, né, nas redes sociais que um pai da escola da Laura, né, inclusive que ela conhece, tirou uma foto, entregou para os grupos que distribuem ódio nas redes sociais. Enfim, essa questão da internet, essa questão aí dessas pessoas, né, digamos, esses bolsomínios da vida, elas estão aí destruindo, né, o psicológico dessas pessoas, a Manuela, que é uma política, e a menininha de 5 anos de idade, quer dizer, são vários os crimes aí, né, Tânia? Sem dúvida, Marilu. A Sônia bem lembrou a questão do crime político, que hoje também aumentou muito com relação às mulheres, né? Porque ele é permeado de racismo, as mulheres negras, ele é permeado de transfobia, como a Sônia bem pontuou, e obviamente que isso passa a ser autorizado com muita força quando esse genocida assume a presidência da República de forma ilegal e ilegítima, né? Porque tinha uma outra pessoa que não era culpada presa para ele poder ser presidente, tudo que a gente já sabe. E, em qualquer hipótese, os crimes que foram cometidos ali, no caso da Manuela, são muito, muito graves. Porque, como você bem aponta, para além da violência política contra a mulher, nós temos uma violência, um outro tipo de violência que aumentou muito também durante a pandemia, né? E agora com efeitos e reflexos políticos, que é a violência contra a criança e contra o adolescente. A nossa Constituição, ela delega, ela confere à criança e ao adolescente todo um arcabouço de proteção integral, com a primazia do interesse, ou seja, o interesse deles é prioritário, o interesse delas, das crianças e dos adolescentes. Então, eu espero que, para além de tudo que vai ser apurado com relação ao crime político do qual a Manuela foi vítima, o Ministério Público da Criança e do Adolescente, as entidades de proteção à criança e adolescente e o próprio Judiciário tomem medidas bastante severas, previstas em lei, para coibir esse tipo de prática, porque a gente chega no fundo do poço, descobre que tem ainda um alçapão, né? Quando a gente vai atingir uma criança de 5 anos, não que o que esteja acontecendo com a Manuela seja admissível, mas ela é uma adulta que fará esse enfrentamento, né? E a criança tem que ser... A gente fica realmente assim, enojada com isso que está acontecendo em relação à criança de 5 anos. E eu acho que tudo isso também, essa violência toda contra as mulheres, sobretudo, ela começa com um marco, né? Ela começa não porque ela existe desde sempre, mas ela tem um marco forte, que é um dia, em 2014, em que o Maracanã lotado, capitaneado por celebridades como Luciano Huck, Angélica e outros, dizem aquelas palavras horrorosas para uma presidenta da República, uma mãe, uma avó, uma mulher digna, né, eleita pelo voto popular, fazem aquilo com a Dilma no estádio ali. Eu acho que abriu a porteira assim, para o aumento muito significativo. Depois vem a eleição de Bolsonaro. Então, como a Sônia lembra, a gente precisa fazer essa discussão na sociedade, porque não adianta só pedir punição. A punição ela é um marco para poder impedir o avanço. Mas nada vai mudar se essa discussão não for feita amplamente nos setores da sociedade para a gente mudar tudo isso. Muito bem. Agora, gente, vou colocar aqui a pesquisa, né, do Instituto Datafolha, que foi encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgada nesta semana. 1 em 4 mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil durante a pandemia de Covid. Foram 17 milhões de mulheres, 24,4% sofreram aí violência física, psicológica ou sexual.
Bom, enfim, são vários os dados, vocês com certeza já leram sobre isso. Eu queria uma análise a respeito dessa pesquisa e só acrescentando que a mulher negra jovem é que está sendo a mais vitimizada, segundo essa pesquisa. Sônia, como é que você viu esses dados? Bom, Marilu, infelizmente, né, vamos dizer que também o aumento da violência, ele não é novidade na nossa sociedade, porque, inclusive, é anterior à pandemia, já vinha aumentando, aí a gente teve a situação, né, da pandemia, que também não é a causa, né, da violência contra a mulher, mas o aumento da violência, ele também tem a ver, né, com toda essa precariedade, né, de vida, né, que as pessoas estão vivendo. A violência, a gente sabe que a violência contra a mulher, ela perpassa as relações de poder entre homens e mulheres, né? Então, em uma sociedade onde os homens também são vistos como provedor, embora as mulheres ainda mais de um terço das mulheres são responsáveis sozinha pela casa, né? Mas só esse fato, essa ideia na sociedade, os homens são provedores, as mulheres são responsáveis por todo o trabalho de casa. À medida que os homens ficam desempregados, à medida em que está isolado na casa, né? Todos esses elementos, né, contribuem, não são a causa, porque a causa da violência é a desigualdade entre homens e mulheres, brancos e negros, o racismo na sociedade, mas isso contribui para aumentar a violência contra as mulheres. E eu acho que a gente deve olhar também, como é importante a gente olhar a idade, né, a partir dos 16 anos. Né? Então, isso mostra para a gente que cada vez mais as meninas, né, muito cedo começam a sofrer violência. A gente falou no caso agora da filha da Manu, mas essa situação de violência contra adolescentes, que tanto né, dos pais, padrasto, etc., mas também do namorado, do ex-namorado. Então, é uma situação, né, que a gente vive no Brasil extrema, de tanta violência contra as mulheres, e que cada elemento a mais na sociedade, de desigualdade, de precariedade da vida, tudo isso acumula para aumentar a violência. Exato, a gente já está no final. Esse ódio, né, também, desculpe, Marina, só voltar, mas esse ódio também na sociedade, esse governo que ele é misógino o tempo todo, né, que expressa misoginia, ódio às mulheres o tempo todo, todo um aparato de políticas para as mulheres que foi desmontado na sociedade. O Brasil está desmontado do ponto de vista das políticas sociais, das políticas para as mulheres, de enfrentamento à violência. Este também é um elemento que contribui para perpetuar, né, e para aumentar a violência contra as mulheres. Tem toda a razão, Sônia. A pesquisa mostra exatamente isso, que as vítimas da violência doméstica estão entre as que mais também perderam renda e emprego na pandemia. Bom, essa situação, Tânia, é gravíssima, se acentua agora na pandemia, mas a mulher, novamente, é que sofre mais, né, em relação a tudo aqui no Brasil, né, e no mundo. Verdade. Quando os tempos duros se aproximam e chegam, sejam eles por intervenções externas no país, né, imperialistas, como que tem acontecido com toda a América Latina, ainda bem que a gente está reagindo. A gente teve a vitória linda de Pedro Castillo essa semana, né? Mas quando essas intervenções externas, sejam por conta do homem ou biológicas, né, como é o caso do vírus, chegam, nós somos a linha de frente, nós somos os peões ou as peoas no jogo de xadrez, para fazer uma analogia, que somos as primeiras a sermos
atacadas. Se formos negras, muito na frente ainda, como a Sônia lembrou também. E as crianças também estão nessa posição, assim como todos os vulneráveis, todos e todas as vulneráveis. Então, é preciso reagir, é preciso ter esperança de mudar isso, porque senão quem não tem esperança não consegue mudar, não consegue reagir, mas a nossa situação é de fato muito grave e todo o judiciário, todos os sistemas de justiça, começando pelas delegacias, por todas essas políticas públicas que foram desmontadas, como a Sônia bem lembrou, precisam voltar a atuar com o controle popular aí para ter eficácia aquilo que está lá na lei, porque a lei é linda, mas a hora que chega na prática, a gente tem muita dificuldade de trazer essa proteção para as mulheres, e sobretudo pensar novas formas de políticas públicas para as mulheres negras, sejam elas jovens ou não, porque a situação realmente é muito preocupante. A ideia é mesmo de um genocídio, Marilu. Perfeito. Bom, a gente agradece aqui a participação de vocês nessa conversa. A Tânia Mandarino, advogada, ela que é do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, e a Sônia Coelho, integrante da SOF Sempre Viva, organização feminista e ativista da Marcha Mundial de Mulheres. Obrigada, Sônia, obrigada, Tânia. Um beijo para vocês. Obrigada, Marilu. Obrigada, beijo. Beijo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.